E agora nós vamos falar de paisagismo com ela, com a Karina Coraim, da Terracota Paisagismo. Ela que lançou um livro muito interessante para você que gosta de plantar, gosta de ter esse contato da terra, montar os jardins na sua casa, que tem gente que curte isso. Olha, paisagismo e espiritualidade. Muito legal, tem dicas super interessantes, mas ela vai aqui conversar com a gente, passar um pouco dessas dicas e um pouco dessa história pra gente. Então, um prazer ter você aqui no Cotidiana. Prazer todo meu, Ana. Obrigada pelo convite, agradecer mesmo, adorei o convite. E esse livro é muito interessante, da onde você tirou a ideia, né, de juntar o seu trabalho com essas vertentes espirituais, tem astrologia, tem tanta coisa legal no seu livro? Tem. No primeiro momento, eu pensei assim, paisagistas tem de monte. Tá. Então, eu penso que a minha empresa, a Terracota, tem a Karina por trás dela. Então, eu tenho que ser empreendedora. E eu falei assim, poxa, eu poderia escrever um livro. E foi muito interessante porque um cliente chegou a me pedir, escuta, você sabe se signo tem cores e plantas? E aí foi um start que me deu, foi um gatilho. Tá, o que faltava. O que faltava, eu falei, poxa, isso. E que me levou 2 anos de pesquisa. Porque pesquisa comprovada, não é de achômetro, né? Eu acho, eu peguei numa revistinha, não, eu fui pesquisando mesmo. Aí eu falei, poxa, a cromoterapia, a utilização das cores, as plantas têm cores, né? E a luz do sol é energia. Então eu unifiquei tudo isso para o paisagismo. É lógico que no livro não é uma regra, porque muita gente fala, mas tem a ver com qual religião? Nenhuma. Espiritualidade é o que o jardim proporciona para o seu eu interior, para a sua paz A junção interior. daquele belo, né? Exatamente, porque quando você senta num jardim, você contempla. Você relaxa, é essa a proposta, independente se a pessoa vai utilizar da minha proposta, porque no livro não é uma regra, é uma sugestão. Sim, é um caminho. É um caminho. Dentro de tantos que eu imagino que o profissional possa exercer. Exatamente. Por exemplo, a fitoenergética não é a fitoterapia. Tá. Eu coloco a diferença das duas no livro justamente o que é a fitoenergética. Nada mais é do que uma horta de plantinhas medicinais que ajudam na cura de doenças. Isso é cientificamente comprovado. Mas a pessoa não pode parar o tratamento farmacológico para utilizar das plantas. Complementar. É complementar. Né? E os médicos já estão utilizando disso, da cromoterapia, da fitoenergética, para ajudar no tratamento de doenças. E você hoje, nos seus projetos da Terracota, quando a pessoa solicita, você utiliza desses recursos ou você utiliza sempre? A partir dessa pesquisa, você acabou sempre trabalhando assim? Na verdade, eu sugiro. Tá. Eu deixo a pessoa muito à vontade. E aí, o feedback, eu quero. Sim, já que tem, eu quero. Uma família com 7 pessoas. Então, é lógico que eu tenho que fazer um jardim harmônico. Né? Porque cada signo tem uma planta específica, várias plantas específicas, tem cores específicas. Eu não posso fazer um jardim com várias cores porque cansa a vista. Tá. Então tem que ser harmonioso. Eu estou com um cliente em São Paulo e ele falou assim para mim, Karina, eu quero uma coisa muito clean. Então, quando ele fala o clean para mim, eu já sei com que cores eu vou trabalhar. Tá. Que vai trazer esse resultado geral do visual. Ainda ele falou assim para mim, olha, eu queria umas plantinhas, a gente sabe, todo cuidado é pouco, umas plantinhas para proteção, né? A gente nunca sabe, olho gordo, né? Ele falou, mas eu não gosto da espada de São Jorge, mas tem a lança de São Jorge, que é tão bonita quanto, ornamental, chique. Então, eu tenho que dar essas opções. Né? Eu acho muito interessante as pessoas, mas eu gostaria de uma proteçãozinha. Ali no meio, escondida ali no jardim, exato, né? Exato. Porque hoje, a gente sabe, ainda mais aqui em Atibaia, que tem cada flora mais linda que a outra, a gente vai,
É como no restaurante, a gente come com os olhos, na Flora também, a gente come com os olhos. A gente, ai que fofo, eu quero essa, quero essa, quero essa. Nem sempre não, quase sempre, a gente não tem base, né, de estudo. Então a gente mistura tudo, que o negócio da gente é fazer a graça. Mas aí você tendo um livro como esse, ajuda a você juntar o que você acha belo, com o que é harmônico, enfim, com um monte de coisa que a gente nem pensa. Aí a gente compra e fala, ai, mas a planta não durou uma semana. Mas está no lugar errado, né? Na situação errada. Exatamente. O trabalho do paisagista é esse também, né? Aliás, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Eu fico muito triste quando eu vou em um local que tem que fazer reforma e que a pessoa contratou um profissional. Eu fico chateada porque eu falo, poxa, mas foi uma pessoa que fez esse trabalho, um profissional que desenvolveu esse projeto. Exatamente. Então, é complicado, porque eu prefiro não ter quantidade de clientes, mas sim qualidade naquilo que eu ofereço. Uhum. O meu compromisso é esse, é ética, compromisso e qualidade. Uhum. Prefiro abrir mão de alguns clientes porque eu não vou dar conta de outros só para ter quantidade. Sim. Não é? É um trabalho minucioso, né? É muito delicado. Então, e eu atendo todos os clientes. Eu tenho clientes que eu fiz jardins há 5 anos atrás e eles me ligam hoje para pedir uma ajuda e eu vou até eles. Tá. Não é porque eu já fiz o jardim dele que eu não vou assessorá-lo. Tá. Não é? Legal. Eu acho que você tem que ter esse porque compromisso. Às vezes quer mudar, né, uma característica. Exato. Ou a plantinha morreu, né? Exatamente. Às vezes, porque cuidar também é outro capítulo à parte. É um cuidar, capítulo que, não inclusive, tem no livro. Porque, olha, gente, a gente não tem tempo, é tudo corrido. E muito cuidado, assim, um implantador não é um jardineiro. Sim. Então, muita gente quer economizar na hora da implantação e contrata um jardineiro. Um jardineiro, nem todos, não é? Porque tem uns que a vivência ensina. Então, eles têm a técnica. Tem uma bagagem prática. Exatamente. Então, ele sabe preparar um berço para receber uma planta, né? Colocar os adubos corretos, tudo isso. Então, o jardineiro, ele faz a manutenção, a profilaxia de pragas, ele vai roçar uma grama. E eu vejo muito jardineiro roçar grama antes de tirar as pragas. Então, é complicado isso. Sim. Tem que saber fazer o trabalho. E eu faço um capítulo inteiro sobre isso. Sim. Os cuidados que as pessoas têm que ter na hora de fazer a implantação. O seu objetivo maior com esse livro foi qual? Assim, o que você pensou? Eu quero com esse livro ajudar as pessoas Tá. que não têm condições de contratar um paisagista, porque paisagismo é caro. Sim. Então, por exemplo, a pessoa tem um cantinho verde na casa dela. Poxa, o que eu vou fazer aqui? Vou chamar um profissional para fazer? Eu não vou ter condições de pagar. Isso já aconteceu muito, mas eu não deixei de atender, tá? Eu atendo qualquer pessoa. Então, o interessante é que eu ensino passo a passo ela pegar uma metragem com a régua, fazer. Sim. E com a tabela que eu passo, não sei se você percebeu, tem o diâmetro, a altura das plantas. Tá tudo mastigadinho. Porque a gente compra achando fofo aquela mudinha. E não sabe que a mudinha vai chegar com 4 metros de circunferência. Aí planta num cantinho, ou planta do lado da piscina, que nem eu já vi. Aí o negócio começa a crescer, começa a estourar toda a sua piscina por baixo com aquela raiz. A pessoa não sabe por quê, porque era tão fofinha quando comprou. Por exemplo, eu vejo muito a unha de gato, né? As pessoas usam pro muro, aquela trepadeira. Tá. Só que os anos vão passando e o galho vai engrossando, vai entrando naqueles ralinhos para escoamento de água. E um abraço. Um abraço pro muro, o muro cai. Sim. Porque a unha de gato é ficus. E toda planta que é ficus derruba muro, você tem força. A força da raiz é muito grande. Então as pessoas não sabem disso. Mas era tão fofinha, uma pequenininha. Graça, uma gracinha. Ai, gente. Seguinte, eu já convidei a Karina, ela vai voltar, porque hoje o nosso foco hoje é esse livro, que é muito legal. Eu já comecei a ler, não acabei ainda.
mas é bem prático, é bem didático, é bem simples também, não é nada complicado, né? eu Porque não para quis- ser complicado também, então não serve. Eu não quis me aprofundar muito nos capítulos Senão para não fica cansar. difícil. Mas alguns amigos meus, paisagistas que leram, falaram: É delícia, é não, é gostoso. assim, não tenha medo, pode se aprofundar mais. Eles me deram esse feedback. Tá. Tanto é que Mas eu eu já acho que pra gente tem que ser Isso, assim, bonitinho, assim, simples. mas tem algumas dicas a mais que eu vou fazer uma segunda edição. Uma segunda edição, Vou fazer, já revista. porque legal. o público está me pedindo. Legal. Então, primeiro eu quero esperar o feedback para depois o que as pessoas estão querendo a mais. Entendi. Né? Então, eu vou fazer isso. Ah, legal. Mas bem, essa primeira edição está à venda no site da Karina ou então na Nobel aqui em Atibaia, em várias livrarias, né? Todas essas fotos que vocês viram são projetos da Terracota, são projetos desenvolvidos pela Karina. E eu já convidei para que ela volte para a gente falar mais sobre esse assunto, porque a gente mora numa cidade linda, maravilhosa, onde temos jardins maravilhosos, casas maravilhosas que Verdade. merecem sempre, né? A minha mãe, quando vem do Rio para cá, ela fala: meu Deus, cada jardim, cada frente de casa maravilhosa. Então a gente tem isso aqui, e se a gente pode juntar tudo isso que a gente já tem com um profissional, né? Então eu quero que você volte para falar como que é um projeto, como começa. Na minha casa, eu quero fazer um projeto, mas nunca fiz. Como faço? O que eu tenho que falar com o profissional? Como que você trabalha? Claro. Enfim, todas essas explicações. Então você volta. Claro que eu volto, com o maior prazer. E mais uma vez, parabéns. Não se assuste com essa questão da espiritualidade. Como ela falou, não tem nada a ver com religião, que às vezes as pessoas confundem, né? Falar, é um livro espírita. Não, tem nada a ver. Espiritualidade é o conjunto, é a harmonia, né, da natureza com a gente, com o divino, com tudo. Então é nesse contexto e é muito legal, vale a pena a leitura, vale a pena presentear. Eu estou adorando. Ah, que bom. Obrigada. Que bom, de eu nada. Ganhei, estou amando. Então até breve. Até breve, obrigada, Ana. Valeu, obrigada.